Colo de amiga. Oi, amigas! Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu tô bem. Antes de começar a gravar esse episódio de hoje, eu recebi uma mensagem da minha contadora pra gente marcar uma reunião, sobre impostos e coisas assim. E é a primeira vez na vida que eu tô lidando com tantas questões burocráticas, financeiras, e isso me trouxe uma síndrome muito grande que eu queria muito mesmo assim conversar com vocês, que é sobre síndrome da escassez. Eu não sou uma pessoa, por exemplo, que é herdeira. Logo, desde pequena, eu vi principalmente o meu pai, também ocupando essa posição de que o homem deveria prover as coisas da casa. Eu sempre vi o meu pai fazendo multi-atividades assim para conseguir dar conta do nosso financeiro, da nossa sobrevivência. Ele sempre vendeu, por exemplo, muitas coisas, fazia, os chamados bicos ali. A minha mãe também, mas parte da vida dela, ela dedicou à nossa casa, lá no interior e tudo mais. E eu sempre vi e cresci com esse imaginário de que o trabalho é que edifica o homem. Não somente trabalho, mas também outras coisas relacionadas à vida, eu sempre achei que seriam assim, com muito suor, sabe? Com muita labuta. Quantas vezes, por exemplo, o meu interior, ele é muito conhecido pelas festas juninas, E daí, meu pai, por um tempo, ele exercia a atividade de cabeleireiro. E quantas vezes, na minha adolescência, na minha infância, o meu pai ia dormir às 3 da manhã e eu tinha que acordar cedo no outro dia para limpar o salão, para ele poder atender as clientes e tudo mais. E é muito interessante pensar que tanto para os meus pais quanto para boa parte também das famílias brasileiras, essa correria é algo muito normalizado e naturalizado. Afinal, é a partir dela, desse movimento também de ir atrás do nosso, que a gente garante pelo menos a nossa sobrevivência. Dito isso, eu sempre pensei e sempre entendi também que todos os processos que eu fosse passar, não somente relacionados ao trabalho, seriam processos difíceis, sabe? Que para me relacionar seria difícil, para alugar uma casa seria difícil, e de fato, muitas coisas na minha vida até hoje exigem muito suor, exigem muito cansaço. Porém, conforme eu tenho elaborado sobre esse meu cansaço, por exemplo, nas sessões de terapia, eu tenho percebido que a gente, e eu tenho muito dentro de mim, essa ideia de que o processo só é digno se ele envolver algum tipo de sofrimento, algum tipo de dor, para que o resultado, quando você chegar lá no final, vão te parabenizar e dizer: você conseguiu passar por cima de tantas coisas e aí sim, parabéns por isso. Mas será mesmo que todas as coisas que a gente vai passar na nossa vida precisam desse lugar do sofrimento, desse lugar da dor? É claro que a gente não pode ignorar as questões, sociais, raciais que nos atravessam, e isso nos coloca em marcadores diferentes dentro da sociedade, mas principalmente para mim e para você que está aí me escutando, se você também não é herdeira, você precisa entender, primeiro, que você não é heroína da sua família, nem da sua história, e segundo, nem tudo na nossa vida precisa de sofrimento para a gente ter a garantia de merecimento, sabe? Tá tudo bem viver algumas coisas que você sempre idealizou. E essa, para mim, amigas, tem sido a minha dificuldade também, o meu desafio em relação a São Paulo. Agora, em 2025, o meu trabalho realmente assim tá voltado somente para a criação de conteúdo e para a escrita, mas até ano passado eu conciliava tudo com um trabalho fixo, e isso me levou à exaustão. Mas antes, de chegar nesse lugar assim um pouco mais tranquilo, mas eu não vou dizer confortável porque não é confortável, mas um pouco mais tranquilo,
tranquilo, eu já fiz tantas coisas que eu nem sei se eu consigo lembrar. Sempre quando eu tô com algum amigo, é Caio o nome dele. Caio sempre fala: eu fico impressionado como você já trabalhou em tudo que é coisa. Eu já fui telemarketing, eu já fui garçonete, eu já fui panfleteira, eu já fiz ovo de Páscoa para poder vender, eu já vendi pratas. Inclusive, foi algo que me ajudou na pandemia a conseguir me sustentar e me preparar para sair do meu interior e ir para Salvador. Foi ter vendido pratas, de verdade, assim. E para mim, existia uma certa facilidade nesse lugar de venda, né? Pela bagagem do meu pai, que eu sempre via ali, indo atrás das pessoas para vender uma coisa. Eu lembro que ele me colocava também para ir cobrar algumas pessoas. Eu detestava essa parte, eu ficava, pelo amor de Deus. E ele me ensinou isso, né? Nesse propósito de correr atrás, de nunca depender de ninguém, de fazer o nosso. Mas sempre quando eu encontro meu pai, eu preciso olhar para ele e falar: pai, você não tá mais na miséria, sabe? E me dá até vontade de chorar. Mas pra gente que não veio de um lugar extremamente privilegiado, que a gente foi atravessado por diversas questões, e mesmo que, por exemplo, eu nunca passei fome, mas o meu pai e minha mãe sempre contavam essas histórias, e quando, por exemplo, na segunda-feira a gente não tinha conseguido fazer feira no final de semana, os meus pais já começavam a ficar muito preocupados. E daí, dentro de casa, a gente atravessou juntos, assim, muitas angústias. E meu pai é aquele tipo de pai que não faz acompanhamento psicológico. E daí, ele tem muitos traumas que eu carrego comigo. Que é o trauma não somente da síndrome da escassez, mas a ideia de que a gente vai perder tudo a qualquer momento. E amigas, como é difícil lidar com essa sensação. De pensar que, por exemplo, em algum momento você pode voltar para aquele lugar, sabe? Eu sempre penso quando eu tô pegando algum tipo de transporte privado, né? Uber 99. Na minha cabeça, eu tô me proporcionando muito luxo, quando na verdade também é uma otimização do meu trabalho. Porque às vezes, quando eu pego um Uber, eu consigo editar um material de lá, escrever alguma coisa. E em transporte público nem sempre dá, né? Porque eu fico em pé e tal. Nem sempre, mas enfim, são exemplos. E sempre quando eu entro no carro, eu fico pensando, cara, já houve um momento na minha vida que eu precisava ir a pé para a faculdade, que eu não tinha o dinheiro do ônibus, sabe? Para poder sair da minha casa até a faculdade. Eu morava um pouco próximo, assim, uns 20 minutos. E daí não tinha como ir de ônibus porque nem sempre eu tinha o dinheiro, sabe? E na época da faculdade, metade do meu processo, né, dentro da universidade, eu dependia diretamente do meu pai. E foi uma relação também muito difícil, assim, porque eu comecei a ter consciência desse dinheiro no lugar do poder, né? Como os nossos pais podem utilizar isso para poder nos pressionar, nos colocar dentro da caixinha. E eu tava em um processo de me assumir como uma mulher que namorava outra mulher. E com isso, né, tudo que os meus pais podiam fazer para tentar me restringir, eles fizeram, e o dinheiro foi um lugar muito doloroso utilizado assim contra mim. E nesse medo, amigas, de perder tudo, principalmente, né, agora com essa mudança para São Paulo, eu percebo que eu desfruto das coisas, mas desfruto com uma confiança, e não somente com uma confiança, eu desfruto com um desejo de poder colocar todas as pessoas que eu amo, principalmente meus familiares que, né, nunca conseguiram ter acesso a determinadas coisas. Eu queria muito que eles estivessem assim comigo, sabe? E eu sinto que pessoas como eu, que já passou ou passam por esse tipo de realidade, a gente se cobra muito, né? A gente, é claro, a gente não quer vencer, e tem que ter um cuidado com essa palavra, mas a gente não quer ir sozinho, a gente quer ir com os nossos. Mas eu tenho aprendido que quando eu vou, eles também estão indo comigo, mesmo que não presencialmente. E por isso que quando a gente tem uma certa ascensão social, a gente se cobra, né? E eu tô falando isso, mas parando pra pensar assim de forma realística, eu nem tô em uma ascensão social. Mas só o fato de eu conseguir circular em alguns espaços já cria também dentro de mim essa ideia de que, ai, eu tô chegando muito longe, eu tô conseguindo. Mas, gente, nem sempre o lugar que a gente acessa tem a ver
mexer com a nossa conta bancária, sabe? E é por isso que a gente precisa ter um cuidado, para a gente não entrar na síndrome da escassez e também não entrar na síndrome do excesso. Eu até vi a Nath Finanças fazendo um conteúdo muito bom na internet sobre isso, sobre como esse medo da gente acabar perdendo tudo faz com que, às vezes, a gente caminhe só pelos extremos. E na síndrome da escassez, a gente não aproveita as coisas que a gente pode aproveitar. E na síndrome, né, do extremo, do excesso, a gente acaba também desperdiçando muito dinheiro, muitas das nossas conquistas, pensando que o amanhã não vai existir, sabe? E sempre quando eu tô lidando com coisas burocráticas assim, com essas coisas chamadas impostos, eu fico, para além de ficar muito assustada, eu fico pensando, cara, a gente deveria ter tido educação financeira, né? Faria tanta diferença na nossa vida. E quando eu falo sobre a síndrome da escassez, não é somente sobre uma questão de dinheiro, sabe? Mas, por exemplo, eu agora que tô convivendo com Sofia e tá sendo algo muito diferente, né? Uma vida de casada. É estranho pra mim perceber a paz e a tranquilidade dentro desse relacionamento. Porque, ao contrário dela, eu tô acostumada com uma escassez muito forte relacionada a afeto. E eu percebo isso nos mínimos detalhes, sabe, amigas? De sempre ter medo que a gente vai brigar, de sempre achar que ela vai chegar um dia aqui e me abandonar e me deixar. E eu tô querendo chorar de novo, porque eu sabia, falar sobre escassez é um lugar que mexe muito comigo, mas eu me sinto muito confortável em desabafar com vocês. Então, assim, se você gosta do Colo de Amiga, não esquece de favoritar e dar 5 estrelinhas pra ele aqui no Spotify. E o próprio podcast, pra mim, quando eu comecei, e até hoje, né, Sofia sempre me apoiou muito, sempre torceu muito por mim, em todos os sentidos, assim. Ainda assim, existe um lugar meu, né, do trauma, da dor, que constantemente me faz pensar que tudo isso, em algum momento, vai pra ladeira abaixo. Que tudo isso, em algum momento, vai escorrer. E eu sinto que quem lida com a síndrome da escassez em alguma área, né, da vida, seja em relacionamento, em amizades, a gente tá sempre esperando o pior. O medo que eu falo de perder tudo não é somente de entrar no seu banco aí e perceber que você tá com a dívida ou, sei lá, tá com a conta zerada. Eu falo do medo da gente perder também as nossas relações mais próximas, né? Mas ainda assim, por exemplo, se o meu relacionamento com Sofia acabasse, eu não iria estar perdendo, porque o que foi construído não se acaba, sabe? De alguma maneira, as memórias boas vão continuar dentro de mim. E se, por exemplo, hoje, na minha vida, eu perdesse tudo, eu perdesse o meu emprego relacionado à escrita, se eu perdesse também o podcast, porque, sei lá, vai que vocês param de gostar de mim. Mas ainda que eu perdesse tudo, amigas, eu saberia como voltar. A experiência que você construiu não se perde. E ainda que você tivesse que passar pelo mesmo caminho, seria de forma muito mais rápida e de forma muito mais inteligente. Eu sempre achei que quando eu me mudasse para São Paulo e começasse a trabalhar assim, definitivamente no que eu sempre sonhei, todos os problemas da minha vida iriam embora. E eu sinto que, às vezes, eu também aguardo por um determinado momento para que, a partir desse momento, eu me sinta feliz, eu me sinta tranquila. Sabe quando você fica aguardando por um final de semana para poder descansar ou algo do tipo? Eu sinto que não somente um final de semana, mas eu aguardo também algumas ocasiões para poder, assim, me sentir mais tranquila, com menos peso. E é uma ilusão. Quando eu pousei aqui em São Paulo, a minha depressão não passou, a minha ansiedade piorou e as minhas dúvidas só aumentaram. Por isso que a coisa que eu tenho mais tentado fazer é me proporcionar momentos de tranquilidade, sabe? E eu sinto que foi um processo assim. Primeiro eu precisei aceitar a tranquilidade e o tédio também, entendendo que o sofrimento ele não me torna mais digna ou menos digna, que na verdade a gente não deveria sofrer as desigualdades que a gente sofre dentro da sociedade, principalmente nós mulheres, e sentir essa tranquilidade de forma mais presente. A síndrome da escassez também faz com que a gente tenha uma consciência, né, uma relação com o tempo de forma muito diferente. Eu lembro que, por exemplo, na minha infância, todos os trabalhos que o meu pai ia fazendo ali durante a semana era para que no sábado a gente
gente tivesse o dinheiro para conseguir fazer a feira. Então a gente nunca vivia o presente de fato, né? A gente vivia a urgência do futuro, a urgência de conseguir sobreviver. E o que eu tô tentando é me desapegar dessa ideia de que eu tenho que sobreviver no amanhã, sabe? Porque eu quero me lembrar que eu tenho que viver no agora. E viver no agora não significa abandonar o amanhã. Eu sei que o amanhã ainda existe, mas hoje é hoje, nesse dia de hoje, que eu tô viva. E se eu pegar um Uber ou se eu comer alguma coisa que eu gosto, eu não vou perder tudo. E assim, pra nós também, né, que somos pessoas LGBTs, QIAPN+, pra gente também é muito difícil, né? Estar dentro de alguma minoria faz com que a gente seja atravessada por essas questões sociais, né? E a gente quer a todo momento compensar essa nossa existência. Então, apesar de eu ser uma mulher bissexual, eu sou uma ótima funcionária. Apesar de eu ser uma mulher negra, eu sou uma ótima esposa. Apesar de eu ser uma mulher, eu sou uma ótima, sabe? A gente fica buscando essas desculpas pra provar que a gente merece aquele afeto e aquele carinho. E não é isso, amigas, porque no fundo, a única pessoa que a gente tá machucando é a gente. Eu sei que é difícil entender que nem sempre a gente vai conseguir encontrar afeto nos abraços que a gente espera, mas a coisa mais digna que a gente pode fazer é aprender a nos abraçar. E isso significa o quê? Entender os nossos limites, entender que nem sempre a gente vai conseguir salvar todas as pessoas da forma como a gente espera. Se você conseguir se salvar, amor, já é assim, ó, motivo de alegria para sua terapeuta e para mim também. E eu sempre fico pensando, né, o que é de tão ruim que eu tô aguardando que aconteça, sabe? O que é que eu espero que aconteça, assim, pra que eu diga, ufa, eu sou digna disso, desse sofrimento, dessa dor, etc. Se no fundo eu já carrego tantos sofrimentos, eu nem cheguei ainda na minha terapia em temas que eu queria chegar. Eu tô tratando de traumas ainda de quando eu tinha 12 anos. Os traumas do agora, de 26, eu nem tô tendo tempo de falar. E às vezes a gente se engana nesse lugar, né, da dor, pra alcançar também alguns aplausos, pra ser um motivo de orgulho, mas é também pensar que a nossa forma de existir hoje já é um pouco diferente da forma de existir dos nossos pais. E é algo que eu tento sempre conversar assim, principalmente com os meus, né? Meu pai é um cara que não tem cartão de crédito. Tudo dele só pode ser pago à vista. É claro, né, que hoje ele conseguiu chegar nesse lugar, mas meu pai pinchincha tudo que ele pode. Às vezes, ele para a feira de mercado para tirar uma mostarda que custa R$2. E eu sei, né, parece ser um cara que economiza, etc. Mas eu sempre converso com ele sobre isso. Sobre, pai, tá tudo bem você também comprar essa mostarda, porque é algo que você gosta. E ele não se celebra, sabe? E como parte também da minha família é dependente dele, eu sinto que muitas vezes algumas pessoas da minha família não conseguem, né, celebrar no sentido de sair, festejar, viajar. E eu, quando consigo fazer isso comigo ou com minha namorada, eu me sinto mal, porque eu queria que todo mundo estivesse passando, né, por essas coisas. Mas eu tenho que saber que eu não tenho como sustentar. E eu também não posso me dobrar em 1000. Algumas pessoas, inclusive da minha família, um pouco mais distantes assim, já me chamaram de egoístas, né? Porque falam que eu tenho um iPhone, mas o meu irmão não tem. E é muito louco e doloroso pensar isso. O aparelho em si, o celular, é a minha forma de trabalho também. E é, de fato, algo que eu invisto, né? E essa cobrança chegar na gente é muito injusta. Se você é a irmã mais velha, se você tem algum tipo de responsabilidade, assim, pelo seu pai, pela sua mãe, por alguém que você acompanha, ainda que você tenha uma responsabilidade, você não é o pai nem a mãe daquela pessoa. E é injusto quando cobram isso da gente, porque a gente acaba reproduzindo essa mesma cobrança. E por conta, né, amigas, também desse medo de perder tudo, a gente lida com o medo do erro, né? O medo de errar. O pavor. Eu lembro de um livro que eu li, Tornar-se Negro, que a autora, Neuza, ela fala, né, como a gente busca excelência por questão mesmo de sobrevivência. Não é uma questão de vaidade, mas é algo que foi mesmo assim nos impostos. E daí a gente lida também, né, com o processo de burnout, que é muito difícil. Inclusive, eu tô gravando essa parte aqui e o meu olho tá
tremendo. Nesse mês de julho, depois que eu entregar meu TCC, ai, amigas, rezem por mim, mandem boas energias, mas depois que eu entregar o meu TCC, eu falei pra Sofia que eu vou tirar uma semana de férias, sem fazer assim, nada, não contem comigo pra nada. E daí eu brinquei com ela, mas eu até levei pra terapia. Vai ser a primeira semana na minha vida que, assim, desde os meus 18 anos, que eu não farei no caso, né? Que eu não farei nada, se tudo der certo, né? Eu tentei fazer isso na semana retrasada, tentei ficar uma segunda-feira sem mexer no celular, sem trabalhar, e simplesmente eu adoeci. E daí a minha psicóloga até falou, né? Foi o maior sinal, assim, que o meu corpo precisa de descanso. E é por isso que eu tenho tentado elaborar durante a minha rotina quais os momentos de tranquilidade que eu posso me oferecer. E daí, pra mim, faz muito sentido não acordar e mexer diretamente no celular, porque é o lugar de trabalho pra mim, sabe? E se eu acordo e mexo logo, eu fico com muita informação na minha cabeça, já me comparo ali, já me cobro, e daí o meu compromisso é acordar e arrumar minha cama. Aí depois eu mexo no celular. Mas eu amo quando eu tô viciada em algum livro, daí eu acordo e vou logo, sabe? Atrás do livro, assim, pra ler. Inclusive, aceito indicações, amigas. E pra quem quiser também adquirir o meu livro, tá aqui o link na descrição desse episódio. Fico muito feliz quando vocês falam que estão chorando e sentindo certas emoções, sabe? De verdade, pra mim é muito importante. E até o próprio livro, né? Eu tenho um contrato atual com a minha editora e eu sempre acho que eu não vou conseguir lançar outro, mesmo que eu já esteja quase finalizando a escrita do segundo. Eu sempre acho que em algum momento vão descobrir algo horrível sobre o meu livro e ele vai ser retirado das livrarias. E me dói perceber que eu sempre penso o pior de mim, sabe? Por mais que eu torça por coisas boas, e de fato, assim, eu torço mesmo, eu sempre acho que o pior vai estar me esperando. E talvez isso esteja também muito relacionado à falta de apoio, né? Na minha infância, na minha adolescência. É muito complicado quando você lida com diversas coisas assim sozinha, e daí você precisa ser o seu suporte, e daí você também precisa ser a pessoa que faz as coisas e torce por você. De vez em quando você tá, né? Quase sempre, na verdade, você tá esgotada. Mas algo assim, amigas, principalmente pensando na síndrome da escassez, coisas relacionadas a financeiro, ao medo, eu gosto muito de trocar com pessoas que são da minha área e também têm algum tipo de identidade próxima à minha. Eu sei que ainda existe um tabu meio que social, né? Em conversar coisas relacionadas a dinheiro, mas de fato, assim, falar para uma amiga às vezes o quanto você ganha e como você organiza as suas finanças é libertador. Eu tenho um amigo que a gente sempre tenta fazer isso um com o outro. Esses dias a gente estava tentando fazer a caixinha de 150 todo mês. E deu certo por um tempo, mas depois a gente desandou. Mas a gente tá sempre conversando sobre isso, sabe? E nessa coisa de ascensão social, assim, às vezes quando eu lido com o trabalho e eu vejo números que eu nunca vi na minha vida, eu fico muito preocupada. Eu não fico feliz, eu fico preocupada, assim. Eu fico com medo daquele ser o meu último trabalho e daí eu precisar render aquele dinheiro para o resto da minha vida. Mas perceber que isso não acontece só comigo e eu tenho outras amigas que tá tentando lidar com o novo, já é de certa forma um lugar de encontro. Uma coisa também dolorosa sobre isso é que muitas vezes a gente se sabota. Eu percebo, por exemplo, amigas, que quando um homem branco, por exemplo, que sempre tá ganhando mais que a gente, infelizmente, como que para eles lidar com o dinheiro, com essa garantia de futuro, é completamente diferente. E às vezes, a gente que faz algo bem maior e bem melhor, a gente se sabota. Autocrítica, tá? A gente acha que a gente não tá fazendo o suficiente quando, assim, a gente tá entregando o máximo que a gente pode dentro da nossa realidade. E que, às vezes, de verdade, principalmente para quem trabalha, né, em empresas
nesse lugar de funcionária, onde você não é dona da empresa, cuidado para você acabar não vestindo demais a camisa da empresa e esquecer da sua vida. Eu sei que a maior parte do nosso tempo é dedicada ao trabalho, é o casamento que a gente não escolhe, nem sempre a gente pode escolher, mas isso não significa que você deva se entregar completamente a esse lugar. Eu já trabalhei em empresas que, meu Deus, eu me colocava assim à disposição todos os dias para um chefe e ele aproveitava muito desse lugar. A misoginia no ambiente de trabalho é assim, nua e crua, sabe? Nua, crua e sutil. E às vezes a sutileza é até mais devastadora. Li isso de um amigo e é verdade. Esse chefe cobrava de mim no domingo. Segunda-feira, eu não acordava com o meu alarme. Eu acordava com ele me cobrando sobre algum e-mail, etc. E foi uma experiência horrível, assim, pra mim, que me ensinou a nunca mais vestir uma camisa de uma empresa que não tá nem aí pra saúde mental do funcionário. E quando a gente trabalha muito, a gente acaba também entrando, né, em um mood muito automático. E daí é bom repensar mesmo na rotina do nosso dia para que nesses intervalos, é claro, cada uma dentro do seu recorte, mas o que é que a gente consegue fazer nesses intervalos pra gente, sabe? E assim, não dá pra viver de intervalos, tá? Não dá pra você também ficar esperando certo dia pra cuidar de si, porque a gente sempre se esforça pra tentar encontrar uma amiga, a gente se esforça pra ter um jantar com quem a gente ama e fazer um esforço também pela gente. É importante. E, de novo, autocrítica. Esses dias eu tava com uma amiga minha, Joana, a gente foi pra um evento e daí no final do evento a gente ficou conversando assim e por um momento a gente começou a conversar sobre passagens pra Nova York, né? Uma cidade que eu nunca conheci, sempre esteve no meu imaginário. Eu amo viajar, amigas. E daí a gente começou a conversar sobre aquilo e eu fiquei pensando, né? E falando pra ela, nossa, se eu me organizasse, talvez daqui uns 3 anos, 2, eu conseguiria ir, tal, não sei o quê. E ela trocando também. E eu comecei a lacrimejar. Lacrimejar, amigas, em perceber que tais coisas que um dia, pra mim, já foi um sonho, é uma realidade. Me organizar pra fazer um mochilão, não agora, mas daqui uns 2, 3 anos, é possível. E é por isso que quando a gente tem, preste atenção, e é por isso que quando a gente tem algum tipo de ascensão social, a gente não deve se cobrar, porque ainda assim, a nossa ascensão não é como a das outras pessoas. A nossa ascensão ainda é passo a passo. Degrau por degrau. É claro que eu tô falando a partir da minha realidade, eu não sei a realidade geral e também nem quero generalizar. E a gente se cobra quando a gente consegue comer uma coisinha gostosa, sabe? Quando a gente consegue comprar uma roupa. Tem que ter cuidado, obviamente, com a questão do consumo, do excesso, mas nossa, também é bom se presentear, sabe? Também é bom se oferecer uma coisinha assim. Eu queria muito, desde que esse nome assim começou a circular na minha cabeça no final do ano passado, falar com vocês sobre isso, sobre síndrome da escassez e como às vezes esse lugar é muito perverso e a gente não se dá conta. A gente vai lidando com as coisas no automático, sendo atravessadas assim por medos e a gente nem percebe de onde esse medo tá vindo. Mas de verdade, amigas, o nosso processo, né, de vida, cada uma dentro do seu sonho, em muitos momentos a gente vai encontrar dificuldades, mas quando também chegar, sabe, um instante um pouco mais ameno, não duvide, pelo contrário, aproveite desse momento. Muitas de vocês me conheceram pelo episódio da Óbvios, né, que eu gravei com a Marcela Ceribelli, e lá eu falei que a urgência apaga a admiração pelo processo. Assim como a urgência pode apagar essa admiração, essa nossa coisa de precisar sofrer também pode impedir da gente viver o presente. E a síndrome da escassez, de fato, é uma realidade que passa na nossa memória, mas não significa que é a nossa realidade de vida ainda. Não significa que você vai repetir os padrões de relacionamento dos seus pais. Não significa que você vai repetir aquele mesmo trauma que já aconteceu com você. Não significa que o pior vai acontecer sempre com a gente, sabe, amigas? Às vezes parece que esperar o pior nos dá um controle, né? Como se quando ele acontecesse, a gente fosse estar ali pronta
pra poder lidar, pra dizer, nossa, eu sabia que isso ia acontecer. Mas, em hipótese alguma, você tá no controle de outra coisa que não seja somente você. Nem tudo depende de você, sabe? E ficar esperando o pior, ficar esperando o momento que você vai perder tudo, só tá te afastando de criar a história e a relação que você quer consigo mesma, que é uma relação de mais afeto, de mais cuidado. E você não tá cuidando de você quando você ativa esse lugar de, ai, tô aqui, tô gostando desse momento, mas não tô com o pé 100% no chão. Às vezes é bom colocar o pezinho no chão no sentido de se sentir firme, sabe? De se sentir ali conectada com o momento. Esperar o pior não nos garante nada. Existe uma diferença entre prevenção, né? No caso de, por exemplo, ter uma reserva financeira, quando começar a se relacionar, não ficar somente centralizando essa relação, ter outros tipos de relação. Isso tudo é uma prevenção, mas é uma forma de lidar com a vida. Mas é diferente se prevenir e se cobrar da forma que você e eu fazemos. Antes dos conselhos, não esquece de favoritar o podcast e comentar aqui o que você achou. Amigas, eu não sei se vocês separaram, mas no último episódio parecia que eu tava com o celular ao contrário, né? Mas não, amores. Eu estava com a capa errada. Primeiro porque eu comprei uma capa toda ferrada. Isso daqui, amor, foi R$10 e toda hora ela despedaça. E daí, às vezes, eu fico com raiva, coloco ela ao contrário. Eu sinto raiva também, né? Tem esse episódio. Eu perguntei no @colo-de-amiga alguns conselhos que vocês queriam. E daí, eu recebi uma mensagem que falava: como saber se eu devo ou não estar em um relacionamento? Olha, aqui você não colocou a situação específica. Eu não sei se você tá pensando em se relacionar afetivamente com alguém, mas é entender que, de verdade, assim, relacionamento é um compromisso e que, por incrível que pareça, às vezes a gente esquece que demanda tempo, porém é um tempo pra mim que é muito bom. Eu gosto muito. Eu me entendo como uma pessoa que gosta, assim mesmo, de se relacionar afetivamente. Eu tenho amigas que não gostam, que amam de verdade, assim, ser solteiras. Meu Deus, elas arrasam na solteirice. Mas eu sinto que é muito da pessoa que você tá se relacionando também, sabe? Não necessariamente do relacionamento em si, mas é você entender com você se você quer estar com aquela pessoa, na configuração que pra vocês forem a mais interessante e mais saudável também. Às vezes a gente pensa muito, né, nessa palavra relação e relacionamento, e a gente esquece que pra tecer um afeto, a gente tece com o outro, né? É outro CPF, é outro endereço, é outra história. E é muito mais pensar sobre o que você quer sentir com o outro do que pensar assim, ai, será que eu tô em uma relação? Será que eu entro em um relacionamento? Quem é essa pessoa que vai estar com você, sabe? O que é que você sente quando você tá perto dessa pessoa? O que é que você sente quando você tá longe? Talvez refletir sobre isso seja um caminho pra você chegar na sua resposta, amiga. Espero que vocês tenham gostado desse episódio, que esse episódio tenha sido um colo pra vocês, assim como foi pra mim. Um beijo e até semana que vem.